Olá, bem-vindo ao nosso capítulo 4, capítulo último dessa nossa disciplina de Fundamentos da Administração. Eu não sei porquê, mas já estou ficando com saudades de você. E nesse capítulo nós vamos falar sobre os tipos de organização, sobre administração moderna e globalização. Vamos lá. Então, nós vamos ver aqui o nosso primeiro tema, que são os tipos de organização que nós temos dentro da administração. Na realidade, o mundo está em constante mudança e então o artista principal da nossa matéria, né, da nossa disciplina de fundamentos da administração, deixa de ser processos e a gente começa a focar mais nos clientes. Os clientes tornam-se mais relevantes e as necessidades, né, de qualidade, não somente nos produtos, mas também nos serviços. Então, essas necessidades fizeram com que a administração tomasse novos rumos e eu convido você a ver aonde vamos chegar. Na administração e suas tendências, nós vamos falar de tipos de organização. Não é aquela organização que nós vimos anteriormente, que nós falamos de cada coisa em seu lugar e cada lugar tem sua coisa. Não, não é. É a organização realmente como um núcleo, né, como uma empresa. Então, o que é organização? Vamos ver o que dizem os mais renomados autores sobre o que é a organização. Organização é um sistema planejado de esforço cooperativo no qual cada participante tem um papel definido para se desempenhar e deveres e tarefas a executar. Isso quem nos disse foi Cury. Para Chiavenato, uma organização é um conjunto de cargos, cargos funcionais e hierárquicos, cujas percepções e normas de comportamento, todos os seus membros devem estar sujeitos a essas normas e a esses comportamentos. Para Chiavenato, uma organização é um conjunto de cargos funcionais e hierárquicos cujas prescrições e normas de comportamento em todos os seus membros devem ser sujeitos. E nós vamos avançar na questão do que é a organização. Existem alguns tipos de organizações dos quais eu vou comentar cada um com você agora. Nós temos a organização formal, a organização informal, a organização linear, a organização funcional e a organização linha de staff. Então vamos ver o que é uma organização formal. Pelo próprio nome ela já está dizendo. Ela é engessada, ela é formalizada, ela tem regulamentos, são características importantes de uma organização formal, é o que? É o racionalismo. Então, numa organização formal, nós temos muito padrão e muito racionalismo. Mas também, a organização informal, ela funciona de que forma? Ela dá-se pelos costumes, pelas tradições, é uma coisa mais grupal, é uma coisa mais humana, né? Elas estão relacionadas com o senso de valores das pessoas. Então, uma organização formal ela é muito dura, muito cheia de padrões, né, de racionalismo, e a informal ela está mais ligada à vida social das pessoas que lá estão. Já uma organização linear, ela trata de forma mais simples e antiga, né, a hierarquia de autoridade, sendo que cada subordinado tem que prestar contas para o seu superior direto. Então, ela é linear, eu tenho o meu superior direto e eu presto conta para ele, né? Cada gerente recebe e transmite tudo o que passa na sua área de competência. Então é uma coisa linear, eu tenho o meu gerente, o gerente tem o seu funcionário, ele passa tudo que ele recebe de informação para este colaborador. Então é linear, né? Quais são as características
da nossa organização linear. É autoridade linear ou única, são linhas de formas de comunicação, centralização nas decisões e aspecto piramidal. A organização funcional, ela é uma organização especializada em funções, ou seja, a autoridade é dividida conforme a especialização de cada colaborador. Então, esse tipo de organização, eles têm mais decisões mais rápidas, porque eles estão mais descentralizados. A linear é mais centralizada, a funcional é descentralizada. Quais as características dela? Autoridade funcional ou dividida. Nós temos também linhas diretas de comunicação, temos a descentralização das decisões e o ênfase é na especialização. A organização linha de staff é o tipo de organização que o resultado é a combinação dos tipos de organização linear e a organização funcional. É o tipo de organização mais usada nas administrações modernas. É uma autoridade de linha versus autoridade de staff. Ou seja, eu tenho aqui, eu posso trabalhar, então eu tenho gerente de marketing, gerente de tecnologia da informática, e ali eu tenho colaboradores, todos trabalham em linha, porém um não influencia nas decisões do outro, mas eles estão interligados, né? Então a autoridade de linha é o direito de comandar os subordinados imediatos da cadeia de comando. Eu tenho os meus subordinados, eu vou comandá-los, mas eu estou trabalhando com outro staff aqui de uma outra gerência. Autoridade de staff é o direito de aconselhar, mas não dar ordens. Então, estou aqui como gerente de produtos ou gerente de vendas. Junto comigo está um outro setor que faz parte do atendimento. Eu posso aconselhar aquele staff, mas eu não faço a linha de comando. A linha de comando é do gerente que está ali com eles. Então, eles se interagem. E hoje é o tipo de organização mais usada. É o que mais se faz e é o que mais se vê dentro das organizações. Existe uma fusão linear, né, na estrutura, ela consiste entre as linhas formais de comunicação, existe uma separação entre os órgãos operacionais executivos e órgãos de apoio, que é o suporte, que são os assessores, e a hierarquia versus especialização. Então, vamos falar sobre a administração moderna. Nós podemos dizer que nada é estático, que tudo está em movimento. E a área da administração, então, é algo que modifica a cada estalar de dedos. Por isso, nós precisamos acompanhar essa evolução e ela é constante e muito importante. Então, assim, hoje, quem não acompanhar a evolução desta modernidade é fadado a ficar para trás. Então, vamos falar sobre a administração moderna. Existem novas tendências no mercado e aí nós vamos apresentar mais detalhadamente quais são as principais tendências da administração, bem como as principais características de cada uma delas. Nós vamos falar de ética na empresa, responsabilidade social, APO, reengenharia, foco no cliente e benchmarking, aprendizagem organizacional e balance scorecard. Então vamos lá. Ética na empresa é a palavra que mais se ouve nestes últimos anos. Ética na empresa. Então a ética ela traz uma nova tendência para administrar e cada vez mais os valores morais eles precisam ser colocados, porque assim, nós não podemos prometer algo que nós não podemos entregar.
Isso é ética. Então, assim, o que nós produzirmos no mercado, e isso vale algo de suma importância para nós, administradores, e para você que está iniciando o curso. Tudo que nós colocamos na prateleira da vida, na prateleira de um mercado é vendido. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e é por isso que é importante termos ética. A ética na administração. Então, assim, no nível social, a ética são as questões levadas a abranger temas como a diferença significativa de salários dos dirigentes para os operários. Então, nós ficamos pensando, é ético fazer isso? Alguém ganhar tão mais e outro tão menos? Então, assim, o patrocínio de campanhas políticas, né, as empresas patrocinando campanhas políticas para se valerem de benefícios, é ético fazer isso? Então, são coisas que nós precisamos pensar como administradores, como futuros administradores que seremos, gestores, seja de um setor ou de uma empresa, como que nós vamos resolver essa disparidade. E a ética individual é a ética dos nossos valores, né? São as questões que refletem a maneira como as pessoas ou como nós devemos tratar as outras, como, por exemplo, as obrigações, os direitos que as pessoas têm como seres humanos e como trabalhadores. Então, como deve proceder a ética empresarial? Nós não podemos enganar clientes. Então, assim, as propagandas enganosas, elas não são éticas. Ser justos com os colaboradores em questões de salários, de benefícios, de instalações, equipamentos, né? Tudo isso em boas condições, para que eles possam realmente fazer um bom uso. Não ter lucros abusivos e cumprir com as promessas feitas. Então, por exemplo, cobrimos qualquer oferta, né? É ético fazer isso, cobrir qualquer oferta? Responsabilidade social. Hoje não dá para se falar em administrar uma empresa sem fazer a responsabilidade social. Ela tem a ver com o meio ambiente, ela tem a ver com aquilo que a empresa usa, os recursos que ela usa da sua comunidade, ela tem que retornar, mas não como um favor, e sim como algo que realmente seja durável. A responsabilidade social hoje também é um dos requisitos mais importantes da administração moderna. Administração por objetivos é o APO. Hoje, todo o administrador faz, né? Ela surgiu na década de 50 com Peter Drucker, mas ela é extremamente atual, porque pode ser para organizações com fins lucrativos ou não, né? Mas ela tem que ter para você fazer a administração por objetivos, você tem que ter um bom planejamento. E de planejamento nós já falamos, então eu quero que vocês se aprofundem nesse assunto. E o que não pode acontecer numa administração por objetivo é não haver participação da alta gerência, é achar que a administração por objetivos ela resolve todo e qualquer tipo de problema e que é somente numa parte da empresa que a gente deve aplicar esse tipo de administração. Não é. Olhe bem as características e quando você estiver na sua função, tente colocar isso em prática. Reengenharia. O que é reengenharia? É inovar, é deixar o que era velho de lado e passar a fazer diferente. Então, assim, novos resultados, né? A reengenharia é uma tendência da administração bastante complexa. Ela consiste em eliminar os processos existentes e criar os novos processos, focando no cliente, focando no desenvolvimento de produtos e na redução de custos.
Foco no cliente, uma das principais tendências. Hoje, a empresa que não focar no seu cliente, na sua satisfação, naquilo que realmente interessa para esse cliente, né, com produtos adequados, ele vai estar fora do mercado e realmente não há como se manter no mercado sem focar no nosso cliente, sem ver a satisfação, sem ver aquilo que gera uma situação de conforto, né, de um produto que realmente o atenda. Benchmark. O benchmark é um conceito bastante simples. Ele consiste em comparar os concorrentes para produzir produtos e serviços superiores. É a comparação que a gente faz com os concorrentes. Aprendizagem organizacional, ela também é um conhecimento e é a matéria-prima da competência. Esta possibilidade de aprender, né, e transformar em novos conhecimentos. É um ciclo virtuoso que se estabelece gerando fatores positivos para a gestão. Então, é a aprendizagem organizacional, é tudo aquilo que se faz em prol da nossa organização. A gestão do conhecimento é um conhecimento que não vem pronto. O conhecimento ele não vem pronto. Então, ele não é absoluto e nem determinístico. Na verdade, ele se caracteriza pela dinamicidade e pela flexibilidade. Ele depende de diversos fatores e causas, como a mente das pessoas, como a estrutura organizacional, as políticas de recursos humanos, tecnologia, dentre outros. Também é bastante importante para as novas tendências da administração. E existe hoje no mercado uma ferramenta que faz com que você consiga gerir o todo. Ele chama-se Balance Scorecard. Ele foi inventado, né? Foi colocado, desenvolvido em 1992 pelo Kaplan e pelo Norton. Então, ele pode ajudar na parte financeira, cliente, processos, aprendizagem. É um verdadeiro painel de bordo onde você vai lançar os seus indicadores com as suas análises críticas e você vai entender perfeitamente como está a sua empresa. Eu vou mostrar para vocês. Hoje nós temos outras ferramentas como o BI, enfim, vocês vão conhecer à medida que forem trabalhando, mas é de suma importância entender como funciona esse Balance Scorecard, porque ele nos ajuda muito. É exatamente isso. O vermelho, quando o nosso ponteiro está no vermelho, esse indicador não está bom. Eu preciso saber o que fazer para melhorar. No amarelo, eu preciso ter atenção. E o verde, estou nadando de braçada. Então, eu estou bem. O que eu posso fazer para melhorar ainda mais? O que a gente vai fazer para melhorar isso? A gente vai fazer aquela questão do controle, das medições que nós já vimos do capítulo anterior, né? Sobre o controlar, o dirigir. Aqui você também pode olhar série histórica, você entra nesta ferramenta e você faz toda a sua análise crítica e a direção da sua empresa vai ter uma fotografia do cenário que essa empresa se encontra. Ela está indo bem, para onde que ela está indo, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser fortalecido. Então é uma grande ferramenta de gestão que um administrador precisa conhecer. Hoje nós vamos falar sobre globalização. Vamos ver? Então, o nosso último tema não poderia deixar de ser sobre globalização. Então, vamos ver o que isso tem nos mostrado. Primeiro, quero falar com você o que é globalização. A globalização é o processo de aproximação entre diversas sociedades e das nações existentes em todo o mundo. Seja no âmbito econômico, seja social, cultural ou político. Porém, o principal destaque da globalização está na integração e na interação de mercado entre os países existentes. Quando foi a origem da globalização?
O complexo fenômeno da globalização, ele teve início no século XV, nas eras das grandes navegações. Veja que não é uma coisa tão atual, a gente está falando de século XV. E quando as potências europeias da época começaram a explorar os oceanos, descobrindo novas terras. Veja que assim já começa a globalização. No entanto, apenas na Revolução Industrial, que nós já falamos lá no primeiro capítulo, que foi no século XVIII, é que a globalização começa a desenvolver e a ganhar corpo. O processo de globalização pode ser dividido em 4 principais fases. A primeira fase foi das grandes navegações e das descobertas marítimas. A segunda, da Revolução Industrial, com a Segunda Guerra Mundial. A terceira fase da globalização foi a Guerra Mundial e a queda do Muro de Berlim. Aí o mundo já não está mais cercado, né? Os muros se caem. Então, o fim da União Soviética e do regime socialista. E a quarta e última fase, ela vem na nova ordem mundial, que é o domínio do capitalismo. Os tipos de globalização. Nós temos a globalização econômica, que é o surgimento de blocos econômicos, como o Mercosul, como a União Europeia, enfim, são os períodos em que a globalização econômica ela se intensificou, né? Foi em meados do século XX. Então, com a terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científica. Na globalização cultural, a gente pode ver a aproximação de diferentes nações, né, se achegando a nós. Então, nós tivemos uma mutação das culturas. Um exemplo muito típico é o Halloween, quando o Brasil comemorava, né, o Halloween. E hoje, com essa globalização, com esse aculturamento, nós inclusive pegamos aí culturas norte-americanas e o mundo inteiro está dessa forma. A globalização da informação. Então, o desenvolvimento da tecnologia da informação com destaque para o advento da internet. Gente, a internet nos aproximou, né? Ela trouxe para nós a possibilidade de estarmos em qualquer lugar do mundo apenas num clicar do computador. E isso é muito importante, né? Com as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, olha quanta coisa nós conseguimos fazer, né? Nós vendemos, nós compramos, né? Houve a necessidade de se instituir um idioma. E hoje o idioma mais falado é o inglês. E hoje a gente não pode esquecer do espanhol que vem acompanhando essa linha. Então, existem vantagens, existem pontos positivos disso e pontos que realmente não são tão positivos assim. Como ponto positivo, o que a gente pode destacar, né? A facilitação do fluxo de informação e de capitais mediante o que? As inovações nas áreas de telecomunicação e da informática. O que a gente pode ver de desvantagem, né? Como ponto negativo, a gente pode afirmar que os países, né, que têm uma parcela de dinheiro, os países mais ricos, né, mais desenvolvidos, ele fica com a maior parcela de dinheiro, de rendimentos do que os países menos desenvolvidos. Eles conseguem lucros astronômicos, né, e cria uma relação desproporcional. Por isso que a gente vê a desigualdade no mundo. As características da globalização é o aumento das relações econômicas entre os países, é um maior consumo de bens e de serviços, as informações elas são disseminadas instantaneamente e existe também o surgimento de empresas multinacionais ou transnacionais, que é a empresa que tem a sua sede internacional e ela vem aqui para o Brasil e para os outros países, né, para colocar as suas sedes. E o surgimento de blocos econômicos e diminuição da barreira comercial.
A globalização no Brasil, ela se deu em torno de 1990, na verdade com o governo Collor. Ele abriu o livre comércio e com o neoliberalismo nós abrimos as nossas fronteiras. Então nós pudemos fazer o quê? Ter produtos diferenciados e fazer com que internamente nós também criássemos um produto melhor, para que o nosso consumidor pudesse fazer a sua escolha. Então, aqui é exatamente isso que eu falei para vocês, que o Brasil passa a adotar uma série de medidas que acelera a consolidação no mundo globalizado. Eu coloquei aqui um pouco sobre o neoliberalismo, que eu acho que é muito interessante no que tange a política. O neoliberalismo é um conjunto de ideais políticos e econômicos capitalistas e que ele defende a não participação do Estado na economia. Então existe a liberdade, onde deve haver total liberdade de comércio, para garantir o quê? O crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Isso é muito importante. Globalização do meio ambiente. Com a globalização, os impactos que o ambiente sofre, né, são agressivos e também negativos. Por quê? Com os interesses das empresas capitalistas, né, baseado nas explorações de matéria-prima, eles tiram da natureza, né, as matérias e de maneira também insustentável. Então, ele polui e contamina. Isso também é um ponto negativo, né? Um dos princípios da globalização contemporânea é o consumo, para que sejam produzidos produtos, né, que correspondam ao número de consumidores existentes atualmente. Então, a qualidade de matéria-prima ela é extraída de forma desordenada. Então, a maioria das empresas não faz o processo de extração com responsabilidade ambiental. E o administrador do futuro? O perfil do administrador do futuro não será diferente do que é, né, atualmente, porque o amanhã não existe, o amanhã é hoje. Então ele tem que realmente transformar as suas ações em oportunidades, deve ser um empreendedor e ele também possa observar as mudanças que acontecem da forma rápida e que ele transforme essa mudança em oportunidade para o seu sucesso. Peter Drucker disse que existirão dois tipos de executivos nos próximos anos, os que pensam globalmente e os que estarão desempregados. Isso é forte, isso é importante a gente focar para ver que caminho que nós vamos seguir no futuro. É preciso, além de sempre atento às mudanças e às novas tendências do mercado, nós precisamos ter algumas características. Então, o administrador do futuro, ou melhor, do agora, ele tem que ser ousado, decidido, observador, curioso, ele tem que ser organizado, ele tem que ser líder, ele tem que ser talentoso, otimista e assim, com todas as qualidades, né? Se você ainda rechear isso tudo com entusiasmo, eu acho que ninguém te segura, porque o entusiasmo, ele significa estar cheio do divino. Então eu desejo que você tenha todas essas características e que verdadeiramente você aproveite esta matéria, que é fundamento da administração, que é a base do seu curso. E neste momento, para finalizar esse momento tão importante que foi ficar com você todo esse tempo, que foi realmente passar um pouco do conhecimento, é que eu queria erguer um brinde a você por chegar até aqui e agradecer. Eu estou cheia de gratidão pela oportunidade de estar aqui passando um pouco daquilo que a gente realmente se propôs. E eu quero desejar muito sucesso no seu futuro. Eu acredito em você. Um abraço. Eu quero finalizar este vídeo dizendo que você é uma das pessoas mais importantes que eu já conheci. Obrigado por estar aqui. Eu estou cheia de gratidão e eu quero realmente brindar esse sucesso.
Muito obrigada.